Vocês gostam de história? Alguns anos atrás, uma pessoa muito especial, com a sua esposa, com seus filhos, com seu emprego, tudo bem, tiveram que sair para levar os filhos no hospital, numa consulta num pediatra, ali no consultório, e durante o trajeto, dentro de um ônibus coletivo, ele passou mal, muito mal. O coração acelerou, sentiu ânsia de vômito, correu até o motorista e disse para que ele parasse o ônibus, porque ele precisava descer imediatamente. O motorista disse que não poderia fazer aquilo, até que ele pudesse então desembarcar numa próxima parada. Então, chegando na próxima parada, eles desembarcaram, ele e toda a família, e ali ele ficou esperando ali o que iria suceder, se ele estava passando muito mal, mas não aconteceu nada. Chegando até a clínica do pediatra ali, onde os filhos seriam consultados, havia uma farmácia bem próxima, e ele foi naquela farmácia aferir a pressão. E a sua pressão estava alta. E ele, como? Eu nunca tive pressão alta. O que está acontecendo? E ele então, ainda com aquele enjoo, com aquela ânsia de vômito, mas não conseguia vomitar. E no trajeto, quando os filhos saíram do consultório com a esposa, eles ainda iam no centro da cidade fazer algumas compras, mas ele achou melhor não, que precisavam voltar para casa imediatamente, pois ele estava passando muito mal, não sabia o que era. Retornou para sua casa com a sua família, disse para o taxista assim: olha, se eu passar mal, você para aí o táxi, por favor, que eu não sei o que está acontecendo comigo, mas aí se eu pedir para você parar, você para mim não sujar o seu carro. Mas também foi tranquilo, uma viagem tranquila de retorno até a sua casa. Chegando na casa, ele trabalhava à noite e, consequentemente, então, ele dormia durante o dia. Chegando na casa, ele foi dormir. E ao acordar pela noite ali, se arrumou, tomou seu banho e ficou aguardando o ônibus da empresa, a rota. E durante aqueles minutos ali esperando a rota, ele começou a imaginar uma série de coisas. Mas e aí, se eu passar mal de novo? E se eu tiver um ataque de novo ali e querer vomitar dentro do ônibus da empresa? E aquele medo fez com que o seu coração acelerasse de novo e ele passasse mal. E ele já correu para dentro da sua casa, pegou a sua esposa e disse assim: me leva para o hospital, por favor, que eu estou passando mal. E nesse dia ele não foi trabalhar, ele foi para o hospital, chegou lá e realmente a pressão estava um pouco alta. E então deram um comprimido para ele, para que baixasse a pressão. Ele estava sentindo muita falta de ar, o coração acelerado, suando frio, as mãos ali dormentes. Ele não sabia o que era aquilo. Pela primeira vez estava acontecendo isso na sua vida. E então ele foi medicado, melhorou, voltou para casa. No dia seguinte, a mesma coisa. Passou mal antes do ônibus da empresa chegar. Foi para o hospital de novo. E então, todo esse procedimento. No terceiro dia, novamente. No quarto dia, de novo. Até que uma das médicas que estava ali na emergência disse para ele assim: olha, você precisa fazer exames, mas eu acho que você está com depressão, com alguma coisa do tipo, síndrome do pânico. E ele até então nunca tinha experimentado essas coisas, ou passado por isso, não sabia o que era, resolveu fazer os exames médicos. Fez então aqueles exames de rotina para saber o que tinha, porque ele gostaria que fosse algo físico, onde ele pudesse ir numa farmácia, comprar um remédio e ficaria bem. Até que ele fez todos os exames e no retorno ao médico, o médico disse para ele: olha, não tem nada com você. Você está bem. Aqui o diagnóstico aqui dos exames relata que você está com a sua saúde perfeita. Talvez o seu problema seja psicológico. E agora? Ele foi piorando, ele já não conseguia ir para o trabalho, não conseguia entrar no ônibus, não conseguia andar em locais públicos, já não conseguia nem sair da casa dele. Certo dia a esposa dele disse assim: olha, vai pegar o nosso filho na escola. Ele poderia ir caminhando. Quando ele chegou na porta da sala, para a rua, o coração acelerou, começou a suar frio, começou a ter falta de ar e disse que não conseguia mais nem sair de casa. Ele se isolou, começou a emagrecer, perder vários quilos, não se alimentava direito e foi definhando, começou a faltar na empresa. A esposa então chamou a atenção dizendo para ele assim: olha, se você não for trabalhar,
você vai ficar desempregado e a gente tem a família para sustentar. Já que você não consegue pegar um ônibus, então vai de bicicleta, compre uma bicicleta. Então ele comprou uma bicicleta. E então a bicicleta até que ajudou. Ele caminhava, ia de bicicleta ali pedalando alguns minutos, 10 a 15 minutos para chegar na empresa onde ele trabalhava. E ele chegava, ele não jantava mais na empresa, ele já não se socializava ali com as pessoas. Ele ia, trabalhava, terminava e voltava de bicicleta para sua casa. E isso durou bastante tempo nesse processo. Mas ele continuava passando mal, tendo essas crises, se isolando cada vez mais das pessoas. Até que uma pessoa chegou para ele e disse assim: olha, eu acredito que a solução para você é Jesus Cristo. Vá para a igreja, procure Jesus, Ele vai te curar. Como ele não tinha nada a perder, ele não era religioso, ele gostava de beber, ele gostava de fumar, ele gostava de ir para as festas, ele gostava de curtir a vida, não sentia essa necessidade de Deus. Usava piercing, pintava o cabelo, coisas que ele gostava do seu dia a dia ali, que ele estava acostumado também. Até que ele então, já que não conseguia ir no psicólogo, não conseguia ficar indo para o hospital, tratamentos caros, então ele resolveu ir para a igreja. E ele foi para a igreja. Ele gostava mais dos cultos vazios ali, porque quando tinha muitas pessoas, muita gente na igreja, então ele passava mal. Vinha a falta de ar, vinha a pressão aumentava, ele subia, o coração acelerava, ele suava frio. E ele então, por diversas vezes, saía do culto correndo, ia para a casa dele. Mas ele não desistiu. E nesse processo, Deus começou a transformar a vida dele. Ele começou a ler a Bíblia, ele começou a orar, ele começou a ter uma comunhão mais íntima com Jesus. Ele passou a conhecer o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E a cada vez que ele ia para a igreja, que ele lia a Bíblia, ele se encantava com Deus. Ele ficava maravilhado com as obras de Jesus. Aos poucos, uma transformação foi ocorrendo na vida dele. Até que não demorou muito para que um pastor visitasse ele e perguntasse se ele gostaria de ser batizado. Ele e a esposa fez o apelo, eles aceitaram, preencheram a ficha dele e aí marcaram a data do batismo. Só que ele continuava com o problema psicológico ali. E então, chegando o dia do batismo, ele ficou pensando e preocupado, e como é que vai ser? Será que eu vou conseguir ir lá na frente? Será que eu vou conseguir responder as perguntas do pastor? E aquilo foi atormentando ele, tirando o sono dele. Ele ficou uma noite, no dia do batismo, ele ficou a noite anterior inteira sem dormir, de tão apavorado, tão nervoso que ele estava. Chegando pela parte da manhã, ele se dirigiu à igreja com a esposa, com a família, e ele disse assim para ela, ele relatou para ela assim: olha, se eu passar mal, se eu desmaiar alguma coisa, eu não vou me batizar não. E transferiu até um pouco desse medo para a esposa, ela ficou preocupada. Ele ficava indo toda hora no banheiro, colocava o dedo na goela ali, tentando vomitar, para não passar mal na frente das pessoas. Chegou o momento do batismo, o pastor chamou ele e a esposa à frente. Eles foram caminhando até a frente ali da plataforma, ficaram de frente para os irmãos, para a congregação. E o pastor então lhe fez as perguntas de uma profissão de fé ali. E ele, naquele momento, sentiu uma paz que nunca antes ele havia experimentado. Ficou tranquilo, respondeu todas as perguntas de forma afirmativa, aceitando a Jesus, e finalmente foi batizado para a honra e glória de Deus. Estava batizado, ele e a esposa. Mas ainda estava doente, não conseguia fazer nada. As pessoas chamavam ele para pregar, as pessoas chamavam ele para orar, uma simples oração. E ele não conseguia fazer, ele não conseguia ir. Até que um dia ele chegou na casa muito triste, na casa dele, e ele disse para a esposa assim: eu não vou mais para essa igreja. Eu não vou mais buscar esse Deus, porque esse Deus até hoje não me curou. Já estou aproximadamente 1 ano com essa doença e Deus não me curou até agora. Então, ele não existe. E ela, a esposa dele, muito sábia, virou para ele e disse assim: ah, então quer dizer que você só está indo para a igreja
porque você quer ser curado, é isso? E se Deus te curar? Se você ficar bem, você vai sair da igreja? Você vai sair dos caminhos de Deus? E ele então ficou pensativo, refletindo nas palavras da esposa, não respondeu nada para ela, apenas pediu um momento só ali. E então ele dormiu. Veio um sono, ele dormiu. Quando ele despertou, com aquela raiva no coração, ele se ajoelhou e pediu perdão para Deus. E disse assim: Senhor, eu te agradeço porque eu te conheci. Eu te agradeço porque o Senhor se manifestou a mim. E desde que eu te conheci, eu tenho experimentado a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. E então, Senhor, vamos fazer um trato. O Senhor não precisa mais me curar, porque quem sabe a minha esposa estava certa. De repente o Senhor me cura e eu saio da igreja, eu saio dos teus caminhos. Não é isso que eu quero, Pai. Então, Senhor, é o seguinte: o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que se eu for curado eu posso te abandonar. Então não me cura, Senhor. Me deixa ficar assim. Pode ser meu espinho na carne. Que eu fique assim, mas que eu não saia dos teus caminhos. Se for a tua vontade, que eu fique nessa situação doente e enfermo. Mas eu prefiro ficar doente do que ser curado e sair dos teus caminhos. Foi o que ele falou para Deus. Passado alguns dias, alguns meses, um amigo dele fez um convite para ele na igreja. Perguntou assim: amigo, você não quer pregar na igreja? E ele disse assim: mas eu nunca preguei. Não, mas Deus vai te usar. Vai ser bom. Você não quer pregar? Vai ter um retiro de carnaval, retiro espiritual, e as pessoas vão para o retiro e eu vou ficar, eu não vou para o retiro. Então vai ficar poucas pessoas e eu vou abrir a igreja. Então você vem e prega pra gente, vai ser poucas pessoas. E ele pensou, mas eu nunca preguei, e agora? E se eu aceitar? Finalmente ele aceitou, concordou em pregar, já que o irmão que o convidou disse que não haveria tanta gente na igreja. Ele aceitou o desafio. Então ele se preparou, se consagrou, orou, jejuou, até que chegou o grande dia, o dia da pregação. Mais uma noite que ele fica sem dormir, ansioso, preocupado, agoniado. Chegou o dia da pregação. Ele se dirigiu à igreja e ele viu apenas poucos irmãos. E ele pensou assim: bom, poucos irmãos, eu acredito que dá para mim pregar para essas pessoas. Essas pessoas aí tá de boa, tá tranquilo. Até que ele foi para uma sala atrás da plataforma e ficou naquela sala que chamam de sala pastoral, se preparando para entrar. Até que de repente entra uma pessoa na sala pastoral e diz assim: ei, é o seguinte, a igreja está lotada. Ele não acreditou. Ele começou a ficar nervoso, o coração acelerou, começou a suar, a passar mal, as mãos dormentes ali. E ele disse para Deus: eu vou fugir, Senhor. Ele viu uma porta e ele disse: é por aqui que eu vou. Mas ele pensou: se eu for, quem vai pregar? Deus me chamou. Se Deus me chamou, Ele vai me capacitar. E ele fez outro trato com Deus. Ele disse assim: Senhor, eu vou subir, eu vou pregar, mas se eu passar mal, desmaiar, vomitar ou ter um ataque fulminante e morrer, Senhor, tudo que eu quero é morrer salvo. Só assim, para ele convencer a si mesmo ali, no seu coração, de que Deus estaria com ele. E ele então entrou, ficou diante da igreja, dos irmãos, da congregação, respirando profundamente e em pensamento orando a Deus, pedindo forças. Quando chegou o momento do sermão, que lhe passaram o microfone, assim que ele segurou o microfone, ele sentiu imediatamente a cura de Deus. Daquela depressão, daquela síndrome do pânico, daquelas crises de ansiedade que ele tinha. E então ele pregou o sermão.
no meio do sermão, ele introduziu no sermão a história que eu estou contando para vocês hoje. Então ele contou a história, eu estava lá. Ele contou toda essa história nos mínimos detalhes, e que naquele momento, daquele dia em diante, ele sentiu a cura de Deus. Ele estava curado para sempre daquela enfermidade, daquela doença. E ele começou a chorar enquanto pregava, contava a história, e as pessoas começaram a chorar com ele também. E no final, ele disse que estava finalmente curado para a honra e glória de Deus. Isso já faz muitos anos, essa história que eu ouvi. E hoje, praticamente isso foi em 2009. Hoje nós estamos em 2023. E eu pergunto para vocês, vocês querem que eu fale para vocês o que aconteceu com ele? E onde ele está hoje? Onde vocês imaginam que ele poderia estar hoje? Esse rapaz, sabe onde ele está hoje? E o que aconteceu com ele? Bem, esse rapaz sou eu mesmo. Eu, por diversas vezes, passei por depressão, tive crises de ansiedade e por alguns momentos tive pensamentos suicidas, de tirar minha própria vida. Teve uma situação que eu cheguei no meu emprego, no trabalho, e eu trabalhava com alumínio fundido, derretido, e ali eu pensei em acabar com a minha vida, de uma vez por todas. Mas eu já estava conhecendo esse Deus maravilhoso, e veio um hino muito lindo na minha mente, que foi o hino Não Desistir. Procure aí esse hino, ouça ele também. E eu ouvi nitidamente aquele hino sendo cantado aqui na minha mente, e eu comecei a chorar, me emocionar, pedir forças para Deus. E Deus me curou. Depois de 2 anos de batizado, eu pedi a conta da empresa, peguei minha esposa, meus 2 filhos, fomos para um outro país, fomos para Bolívia, e lá eu estudei teologia 5 anos na Universidade Adventista da Bolívia. Lá eu me formei em teologia e então recebi um chamado em 2016 para ser um ministro do Evangelho, para ser um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E hoje eu estou já no meu 8º ano como pastor. Sou um pastor ordenado, estou com a minha família, minha esposa, meus filhos, que são presentes de Deus. E eu estou aqui hoje contando o meu testemunho para vocês de que existe um Deus todo-poderoso, um médico dos médicos, que se preocupa com cada um dos seus filhos, que cuida de cada um de nós. E Ele está aí cuidando de você. Se você estiver passando por depressão, se você estiver passando por ansiedade, por síndrome do pânico, por tendo crises de ansiedade, seja lá o que for, na presença de Jesus, toda doença é repreendida. Ele é o médico dos médicos. E Ele sim pode curar você aí. Agora, mais importante que uma cura física ou uma cura emocional é a cura espiritual. É ter uma vida totalmente transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus e se preparar a cada dia para a volta de Jesus. Então eu louvo a Deus porque até aqui Ele me ajudou a minha família, tem me ajudado no meu ministério, me deu esse alto privilégio, essa alta vocação de ser um pastor, um ministro do Evangelho, do qual eu não sou digno. E eu falo uma coisa para vocês, Deus sabe todas as coisas. Se eu não tivesse passado por aquilo, talvez eu não estivesse aqui hoje contando a minha história para vocês. Então, às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Deus sabe todas as coisas. Confia em Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te cure, restaure a tua saúde física, mental, emocional e espiritual. Que Deus abra as portas de um emprego para você, se estiver precisando, para sua família. Que Deus restaure o seu casamento, se você estiver passando com problemas familiares. Que Deus abençoe sua família, sua vida. E vamos junto nessa caminhada com Jesus.
Deus te abençoe e um forte abraço.